Boa noite. Estamos começando eleições 2016 e vamos receber os 4 candidatos à Prefeitura de Porto Alegre que não participaram do debate do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos conhecer os projetos e o que pensam sobre a capital. O primeiro a ser entrevistado, conforme a disponibilidade dos candidatos em agenda, é o candidato João Carlos Rodrigues, do PMN. Uma boa noite, candidato. Obrigado pela presença conosco. Boa noite, Osíris. Boa noite ao Grupo Bandeirantes. Boa noite ao cidadão porto-alegrense. E, mais uma vez, é um prazer e uma grande oportunidade de nós expressar os nossos sentimentos em relação a essa eleição e a nossa capital aqui no Rio Grande do Sul. Por que ser candidato à Prefeitura de Porto Alegre? Porque cansei de ficar só na expectativa, de ver as coisas acontecer e no fim acabam não acontecendo. Em todos os candidatos que aí estão, eu já votei de alguma forma e acompanhei os seus trabalhos, e de alguma forma auxiliei e ajudei na construção de algumas políticas, mas nunca tive os meus anseios atendidos, assim como dos meus familiares e também da família porto-alegrense. Tenho uma grande experiência na área administrativa e eu acho que é o momento de experimentar um novo governo, um governo técnico, de pessoas qualificadas e fim aos conchavos de partidos políticos, esses governos políticos que levaram o Brasil à decadência total. Bom, a pauta dessa eleição é a segurança pública, em função da crise do Estado de segurança. De que forma um prefeito pode atuar nessa área e que projeto o PMN tem para a segurança do município? Olha, nós estamos, na verdade, o levantamento que a gente fez nessa questão da segurança, a gente sabe muito bem que a Brigada Militar é de alçada do governo do Estado e a Polícia Civil também, nós não temos muito o que fazer, mas o prefeito tem que ter a responsabilidade, coerência e coragem de enfrentamento em relação a esse assunto, um tema que hoje ele é tão relevante, Osíris? E que vem, na verdade, gerando um grande problema à população de Porto Alegre. Eu mesmo, que moro na periferia da cidade também, no nome do Pinheiro, um bairro bastante desassistido nessa área, e a gente vê a dificuldade que existe nessa questão da segurança. Usar a Guarda Municipal com o efetivo total, inclusive com melhor aparelhamento, eu tenho certeza que pode nos ajudar nessa questão da segurança. Por exemplo, usar a Guarda Municipal nas escolas municipais, nos postos de saúde, nos hospitais, vai gerar uma sensação de segurança maior ao porto-alegrense. A EPTC pode participar disso também? Eu creio que sim, a EPTC tem um papel fundamental já na segurança de trânsito da capital. Por que não utilizá-los também nessa questão mais da segurança dos pontos estratégicos, aqueles pontos que têm necessidade realmente de se colocar uma maior segurança, Também um melhor monitoramento aí, fazendo uma ligação do sistema de monitoramento da capital ao sistema da Brigada Militar e da Polícia Civil, integrando essa tecnologia em benefício da cidade de Porto Alegre. Bom, hoje a cidade também tem um déficit educacional, na educação básica. Tem projeto para isso? Como é que pensa em gerenciar a educação do município? Olha, o PMN vem desde 2014 apresentando sugestões em todas as áreas, seja na segurança, na educação, nessa questão também da cultura, etc. Na questão da educação, a gente tem que enfrentar ela de frente, E nós temos ali algumas questões, e claro que aqui em pouco tempo eu não vou conseguir expressar muito bem o nosso programa de governo nessa questão, mas quem acessar lá o pmngaúcho.org vai ver que o nosso projeto contempla os anseios da população porto-alegrense nesse quesito tão importante também como o da educação. Então nós temos ali, dentro das escolas municipais, a questão... Que estão na periferia do município. Exatamente. Nós temos ali escolas sucateadas hoje, que eu acho que a gente tem que investir melhor nisso. Eu acho que quando tu desincha a estrutura administrativa da cidade, tu consegue investir com mais qualidade e com muito mais agilidade e competência naquilo que precisa ser investido. O senhor fala em desinchar, isso quer dizer redução de secretarias? Redução, nós temos hoje 27 secretarias, mas chegamos a 34, Então nós precisamos reduzir isso para 17 e reduzir os cargos de confiança em 30%. E tem como administrar com menos? Com certeza absoluta, Se tu tiver as pessoas certas no lugar certo, tu vai administrar com muita facilidade e muito melhor, porque é muito difícil tu conseguir administrar tanta gente em tantas secretarias. Eu, no meu entendimento, o prefeito, o gestor público, eles têm que estar lado a lado dos seus secretários. Como conversar com 27 secretários ao mesmo tempo? Não. Se fez uma reavaliação das secretarias que existem em Porto Alegre hoje e se conseguiu fazer uma integração de secretarias, como, por exemplo, educação, cultura e turismo dentro de uma única secretaria. Tu começa a diminuir, tu desincha a máquina pública e tu consegue ter recursos sobrando financeiramente falando para investir naquilo que é necessário. Então, essa questão é muito importante. Uma grande auditoria nas contas públicas da cidade de Porto Alegre para saber onde realmente está o problema dessa cidade. Isso é muito importante. E o que é interessante, Osíris, tu não vê outro candidato falando de auditoria. Um assume o abacaxi do outro e o abacaxi continua lá sem descascar. Mas ninguém diz onde está o problema e como solucionar ele. Nós temos como solucionar, através de uma boa auditoria, um bom sistema contábil, trazer o servidor público de carreira que tem qualificação em cada área para nos ajudar. Eu tenho certeza absoluta que o senhor que está me escutando nesse momento, nos assistindo, está louco,
está ansioso, está cheio de desejo para fazer essa cidade uma cidade maravilhosa para todos, que é o que nós usamos. Nós queremos uma Porto Alegre melhor para todos nós. A Prefeitura fez licitação para o transporte público, há obras em andamento, mas a população ainda se queixa da mobilidade urbana, seja no transporte público, seja no veículo individual, privado. Como pensar a mobilidade da capital? Uma melhor reestruturação nas ciclovias de Porto Alegre. Eu tive a oportunidade de pedalar com a gurizada da Mobicidade e eu vi a deficiência que existe nessa área. Hoje de manhã eu vinha da minha casa para o trabalho e eu via muitas pessoas andando de bicicleta sem segurança nenhuma, eles andando naquelas calçadas esburacadas, cheia de problema, e lugares que dá para fazer uma ciclovia, que comporta uma ciclovia. Isso é tu fazer um sistema de educação do trânsito, fazendo o motorista do automóvel leve entender, né, dessa preocupação que ele tem que ter com o ciclista e respeitar. E também utilizar outros transportes, como o aeromóvel. O aeromóvel é possível. Tive conversando com pessoas especialistas nessa área e que disseram que é possível. Não se criou o aeromóvel aqui em Porto Alegre ainda, que é de criação de um gaúcho e que foi, na verdade, utilizado na Europa. E por que aqui não? Porque não pode se criar imposto sobre a energia solar. Então, os nossos gestores hoje, os nossos governantes, eles não estão preocupados em satisfazer os anseios da população como um todo, mas sim de arrecadar fundos. Não sei para quê, porque às vezes acabam não utilizando para nada, né? Ou somente para interesses de partidos políticos. Então, nossa intenção é trabalhar com o povo de Porto Alegre. Até porque a minha coligação, na verdade, é com o senhor e a senhora. A minha coligação não é com partidos políticos. A minha coligação e o meu compromisso é com o senhor e a senhora, que estão me ouvindo e me assistindo. E eu quero dizer mais uma coisa. Se você me eleger prefeito e em 2 anos eu não colocar o aeromóvel em execução do centro da capital até o Lamini e demais bairros, eu renuncio o mandato de prefeito. O senhor uniria o extremo sul, então, Lamini, Belém Novo, com o centro da capital por aeromóvel? Por aeromóvel. Com certeza tu vai desafogar. Tu imagina, tu vem de Ipanema naquela tranqueira toda que a gente sabe, né? Que existe uma tranqueira lá da Serraria, Guarujá, eu conheço muito bem aquela área, próximo da minha, Coronel da minha Marcos casa, também, Coronel né? Marcos. Tu imagina tu ter um aeromóvel, né? Um veículo que é uma coisa linda, maravilhosa, tu poder viajar num veículo daqueles com segurança, com tranquilidade. Tu não vai deixar o teu veículo em casa? Claro que vai. Se tu trabalha no centro da capital, tu não vai te preocupar mais com estacionamento, com tranqueira, né? Com essa ansiedade que nos gera no trânsito, essas dificuldades, a gente acaba ficando estressado. Imagina viajar lá de Ipanema até o centro de Porto Alegre no aeromóvel e do centro de Porto Alegre até a zona norte de aeromóvel. Vai ser legal ou não vai? Eu tenho certeza que vai. E é possível. Porto Alegre tem uma proliferação hoje de habitantes de rua em função do desemprego, da crise, das drogas também. Como atacar essa frente? Tem 2 iniciativas do nosso governo que é importante para atacar essa frente e vai gerar, né, uma satisfação muito positiva para a cidade de Porto Alegre. Primeiro que eu conheço muito bem a periferia da cidade. Eu nasci e me criei na Loma do Pinheiro, Restinga e Lamim. Então eu conheço muito bem o que está acontecendo naquela região e o que precisa ser feito. Nós criamos dentro do nosso projeto, Osíris, o Centro de Reintegração Social, com profissionais capacitados que vão tirar essas famílias que estão em situação de risco nas ruas e até mesmo aquela pessoa... Vai usar a estrutura da FASC? Exatamente, né? Muito melhorada, né? Muito melhorada, dando mais incentivo, colocando mais profissionais à disposição, um trabalho mais enganjado com a comunidade, com parceria público-privada, trazendo as empresas para dentro do governo, nos auxiliando nesse trabalho, que é um trabalho tão importante. E uma questão muito importante, nós temos uma ferramenta de fundamental importância dentro da cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, que é o cooperativismo. Através de pequenas cooperativas nesses bairros mais pobres, tu pode criar emprego e gerar renda através do cooperativismo. Inclusive criar cooperativas que possam prestar serviços para a prefeitura. Como, por exemplo, tu tem que fazer lá a reforma da escola, tu tem que fazer lá a pintura da escola, ou seja, até mesmo construir uma escola. Por que não usar uma cooperativa de dentro da capital aqui de Porto Alegre, através de pessoas que moram e que têm a sua vida ativa dentro de Porto Alegre, para prestar esse serviço para a prefeitura de Porto Alegre? No meu governo é isso que eu quero fazer. Tenho uma grande experiência nessa questão do cooperativismo, inclusive fui premiado em Alegrete, homem gladiador, por desenvolver um trabalho super comprometido com a comunidade na região fronteira oeste, que me gerou esse prêmio. Por quê? Porque eu fui lá e mostrei que era possível ser realizado e nós realizamos. Bom, Porto Alegre também perdeu empresas nos últimos 10 anos, tem uma questão que envolve segurança e também tributos. Como manter as empresas e atrair novas? Olha, eu acho que tu precisa ter um diálogo muito forte, né, com o empresariado de Porto Alegre. Eu acho que isso é muito importante. E ver onde está o gargalo e onde está o tendão de Aquiles, para que se possa atrair novos investimentos e também favorecer essas empresas para que elas possam gerar emprego. Eu, infelizmente, vi alguns candidatos que estão dizendo que Porto Alegre tinha que taxar as empresas. Então, veja bem, eu não consigo imaginar uma cidade sem empresa. Quem vai gerar emprego? Tu consegue imaginar uma cidade sem empresa? Eu não consigo entender a cabeça dessas pessoas que querem taxar. Eu sou empresário, sou microempresário. E hoje a carga tributária em cima de nós faz com que nós acabamos, em vez de gerar emprego, a gente acaba
acabando com o mercado de emprego, porque não tem como gerar emprego com tanto tributo que existe em cima das empresas hoje. Eu dou consultoria também a algumas empresas também do mesmo porte da minha, e a gente vê as dificuldades que as pessoas têm. Nesse setor da contabilidade, tu consegue ter um mapa, né, um mapeamento das empresas, a situação que elas se encontram. Então, tu tem que gerar mecanismos, tem que ter um diálogo, nós criamos dentro do nosso programa de governo, né, a ouvidoria pública, que vai trabalhar essas questões, vai sentar com o empresariado, vai discutir, vai dialogar com a comunidade e vai ver aonde é possível investir. Por exemplo, está caindo de maduro na Restinga. Nós temos lá o Distrito Industrial da Restinga, que não sai do papel até hoje, que nunca funcionou a todo vapor. Lá é uma região, Osiris, que nós podemos atrair empresas para investir na cidade de Porto Alegre, gerar emprego e gerar renda para o cidadão porto-alegrense. A gente tem mais um minuto. Saúde pública. Como enfrentar as filas? Há recursos, foram criadas estruturas, mas não se consegue gerenciar. Olha, eu até vi aí, em 2015 teve o tal de prontuário eletrônico, né? A gente sabe que a gente está na era da tecnologia e parece que não se usa a tecnologia em benefício das pessoas. Até tem um candidato que ele fala uma coisa que é muito interessante até. Hoje a prefeitura sabe quem está devendo, mas não consegue, através desse mesmo mecanismo tecnológico, gerar uma satisfação àquele que precisa ser atendido. Através das consultas, por exemplo, não precisar uma pessoa idosa ou um deficiente físico ir para a fila de um posto de saúde 4, 5 horas da manhã, se arriscando, né? Para conseguir uma consulta, tu pode fazer isso tudo informatizado. Então, nós estamos na era da tecnologia, minha gente. Nós precisamos usar a tecnologia em benefício do cidadão porto-alegrense. E eu me comprometo com isso. Usar a tecnologia para favorecer o cidadão porto-alegrense. E nós temos lá no nosso projeto de governo, na área da saúde, questões muito importantes, como o médico, como a volta do médico amigo da criança nos postos de saúde para desafogar as UTIs dos hospitais, o médico na escola e o dentista na escola, que vai também, de uma certa forma, desafogar os hospitais e postos de saúde, a criação de um posto de saúde para atendimento especializado aos idosos. Nós sabemos que a nossa capital hoje tem um grande problema nessa questão do idoso. E por que não tratar isso de frente com coragem? Nós vamos tratar um posto para tratamento especializado aos idosos da capital do Rio Grande do Sul. Obrigado, candidato, pela presença aqui. Eu que agradeço, Osiris, pela oportunidade. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes. Eleições 2016 na Band. Olho no seu candidato, olho no voto.